paz do Senhor. Hoje eu estou muito empolgado e feliz, porque vamos estudar a última aula do primeiro módulo. E você também está muito empolgado para esta aula de hoje? Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por hoje, por podermos estudarmos a Tua Palavra através do discipulado deste curso. E eu quero apresentar a última lição do módulo. Abençoa, Pai, que o Senhor venha falar profundamente com nossos telespectadores, aqueles que irão assistir esta aula, que seja proveitosa, que seja esclarecedora e que seja edificante. E que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. A lição de hoje nós vamos estudar sobre o discípulo e o evangelismo. Tá? Vamos falar hoje sobre o discípulo e o evangelismo. O texto bíblico básico diz assim, ó: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. A introdução fala assim: o que é evangelismo? Certamente você já ouviu esta expressão na sua igreja e em vários setores da cristandade. Você mesmo foi alcançado pela graça de Deus através desta magnífica obra. Evangelismo é o emprego da palavra de Deus por todos os crentes, com o sincero desejo no coração de ganhar almas para Cristo em todos os lugares, em todo o meio e em todo o tempo. Em suma, evangelizar é pregar, Marcos 16,15, pescar, Mateus 4,19, procurar os perdidos, Lucas 15, livrar da morte, Provérbios 24,11 e cuidar das almas, Salmo 142, versículo 4. Então, evangelismo é a maneira de ganhar alma, é falar de Jesus, é levar o id de Cristo, o evangelho. Só que quero deixar bem claro aqui que a função do evangelismo é muito mais do que apenas ganhar alma. Existe um tripé na função do evangelismo. Primeiro, é ganhar os perdidos, certo? Mas também, segundo, é fortalecer os fracos, aqueles irmãos que estão na igreja, que estão congregando, mas estão fracos, estão deixando de ir para a igreja, estão desanimados. Terceiro, de buscar os perdidos, sim, aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que se afastaram do evangelho. Né? Lembra da parábola da ovelha perdida, que o pastor foi atrás da ovelha perdida, trouxe ela no seu ombro? Então, o evangelismo não é só ganhar almas. O evangelismo é ganhar almas, fortalecer o fraco e também buscar o perdido. Tá bom? Quero deixar bem claro aqui na introdução. O comentarista fala também que em suma, a palavra evangelizar quer dizer ganhar, né, os perdidos, pregar, pescar e também livrar da morte. Então, tudo isso são alguns significados que o autor da lição dá para a palavra evangelizar, certo? O primeiro tópico diz assim: por que e quando devemos evangelizar? Por que e quando devemos evangelizar? Primeiro ponto: todos precisam de um Salvador. Todos os homens são pecadores e precisam de um Salvador. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus, Romanos 3,23. Ou seja, ficou impossibilitado de permanecer na presença do Criador. Como a entrada do pecado no mundo, Satanás tornou-se o Deus deste século e o príncipe deste mundo. O pecador está preso pelos laços do diabo, dominado e entregue a toda sorte de iniquidade. Portanto, necessita urgentemente de um Salvador. Você agora é portador desta mensagem preciosa, que propicia remissão e regeneração ao mais vil pecador. Então, o primeiro ponto fala: por que todos precisam de um Salvador? Porque todos são pecadores. Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Por que todos precisam de um Salvador? Porque todos são pecadores. Eu sou um pecador, você é um pecador. Então, na condição de pecador, nós precisamos de um Salvador. Porque a humanidade, através de Adão e Eva, todos herdamos o pecado de Adão e Eva, o que eles cometeram lá atrás. Então, por causa
do pecado, que todos são pecadores, por isso que todos precisam de um Salvador. O segundo ponto fala: recebemos uma ordem do Senhor Jesus. Fomos chamados pelo Senhor e separados para a nobre tarefa de evangelizar. A grande comissão, repetida 5 vezes em todos os evangelhos e em Atos dos Apóstolos, é o verdadeiro alvo do Novo Testamento. O ide de Jesus não é mais do que uma ordem, é uma obrigação. É importante, imposta esta obrigação. Isto não significa que você será forçado ou constrangido a pregar o Evangelho, mas que foi convidado pelo Senhor a fazê-lo e o faz com dedicação, prazer e gratidão, dando seu próprio testemunho de fé ao mundo. Então, o segundo ponto fala que recebemos uma ordem do Senhor Jesus. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o ide. A grande comissão, como também é chamado nos Evangelhos, inclusive em Atos dos Apóstolos. O ide de Jesus é uma ordem, não é uma suposição, não é uma ideia, é uma ordem. Ou seja, existe essa responsabilidade para todo aquele que professa a fé em Jesus, todo cristão. Não é apenas para quem é pastor, para quem é obreiro, para quem é evangelista, para quem exerce alguma função na igreja. Não, o ide de Cristo é para todos os cristãos. Se você professa a fé em Jesus, também você está debaixo desta responsabilidade e desta ordenança do Senhor de pregar o Evangelho. Porque, como eu li no primeiro ponto, todos são pecadores, então por isso precisa de um Salvador. E aí que nós apontamos, através do Evangelho, o Salvador, que é Jesus Cristo. Porém, não é porque que é uma obrigação que devemos encarar, ou Deus ele deseja que façamos por mera obrigação. Eu vou pregar porque é obrigado, né? O Senhor quer que eu faça isso. Não, não é isso. Apesar de ser uma ordem do Senhor, Ele quer que nós façamos isso por espontaneidade. Até porque que para Deus Ele não quer nada obrigado. Deus não força ninguém a fazer nada. Inclusive, levar a sua preciosa palavra. Tá bom? Deu para entender esse ponto aqui? Vamos entrar no terceiro ponto. Deus nos concedeu o privilégio de participarmos de sua obra. Os anjos desejam ardentemente realizar esta tarefa, mas eles não possuem este direito. O anjo disse a Cornélio que mandasse buscar Pedro para que viesse pregar seu evangelho. Atos capítulo 10, versículos 5 e 6. Os seres angelicais não podem fazer o devido à sua condição de espíritos, mas o crente que tem plena condição de realizar esta obra. A proclamação do Evangelho é um privilégio que Deus concedeu aos homens com o fim de se adquirir galardões. A salvação é a dádiva que o Senhor concedeu aos homens, mas o galardão é uma recompensa que o crente obtém mediante a sua atividade na obra de Deus. Então, pregar o Evangelho, Deus nos concedeu esse privilégio. Então, é um privilégio. Um privilégio tão grande que o texto fala que os anjos queriam pregar. Em Atos capítulo 10, Deus mostra a visão para Cornélio e ele vê o anjo do Senhor. E o anjo dá uma orientação para ele: olha, manda lá em Jope chamar em Cesareia o homem que tem por nome de Pedro. Né? Ele está lá na casa de um certo Simão Curtidor. Então o anjo ele dá uma ordem para que Cornélio chamasse a Pedro. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele prega o Evangelho e Cornélio se converte com a sua família. Agora eu te pergunto, não dá para o anjo pregar? Será que se o anjo pregasse, falasse do Evangelho de Jesus, Cornélio não teria aceitado? Sim. Porém, os anjos não têm esta condição. Eles não podem fazer. Eles não têm esta ordem do Senhor. Esta ordenança é para a igreja. Então, só a igreja tem esse privilégio de levar o Evangelho de Cristo. Vai ser aberta exceções no período dos últimos dias, né? Onde lá no Apocalipse fala que os anjos vão estar com o Evangelho eterno pregando, mas por enquanto esse privilégio é só da igreja pregar o Evangelho. Né? Então, se fosse algo ruim, você acha que os anjos queriam pregar o Evangelho? Pedro deixa bem claro na sua carta, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 12,
que os anjos desejariam pregar o evangelho, só que o Senhor não permite, porque ele levantou a igreja para isso. A igreja, é uma missão da igreja na terra levar o evangelho. Então, que honra e privilégio é falar de Jesus. Segundo tópico, vamos falar agora sobre onde devemos evangelizar. Sim, quais os locais propícios para levar o evangelho de Cristo? Primeiro, nos cultos. Após a pregação e o apelo, os ganhadores de almas devem estar atentos para levar os ouvintes a uma palavra amiga e sincera. Existem pessoas que, mesmo sendo convencidas pelo Espírito Santo, precisam de ajuda para fazer sua decisão. Muitos têm dúvidas, temores e diversas dificuldades internas. Nestas horas, uma palavra de encorajamento é decisiva. Então, o local onde se deve pregar o evangelho é nos cultos. Né? Na igreja, onde tem o momento do culto, da liturgia do culto, tem uma boa parte dela, principalmente a parte final, é dedicada à pregação do evangelho, à palavra do Senhor. E naquele momento onde é feito o convite para as pessoas entregarem a vida a Cristo, o ganhador de alma ali, ele pode estar do lado de um visitante, até uma pessoa mesmo que ele levou para visitar a igreja, e nesse momento ele dá uma palavra, um incentivo, né? Às vezes a pessoa até quer ir, mas está com dúvida ali, às vezes está com receio, e uma palavra amiga ali, uma palavra de incentivo pode fazer diferença naquela pessoa tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Então, na igreja, nos cultos, é um local propício para pregar o evangelho. Segundo lugar, nos lares. Jesus disse que o campo é o mundo. O mundo começa à nossa porta, no nosso próprio lar. Os crentes primitivos evangelizavam de casa em casa, Atos 20:20. Muitas igrejas que hoje são grandes começaram em casas particulares. Outro local propício para se ganhar alma é nos lares. Jesus, ele instruindo o gadareno, né? E lá em Marcos 5,19, onde Jesus foi lá e libertou aquele homem que vivia nos sepulcros, que tinha uma legião de demônios, que comparado a uma legião de soldados romanos, ele possuía cerca de 6.000 espíritos, demônios no seu corpo, né? A situação dele é tão deplorável que não tinha cadeia que segurasse ele, todas as cadeias que prendiam ele, eles quebravam. E ele mesmo se feria e morava no cemitério, e se alimentava de vísceras de pessoas mortas. Jesus chegou lá no estado dos Gadarenos e foi diretamente no cemitério e libertou esse homem. Depois que ele estava sóbrio, consciente, quando Jesus foi expulso de lá, Jesus entrando no barco para retornar para sair daquela cidade, daquele lugar, esse homem queria seguir Jesus. Só que Jesus deu uma ordem para ele. Está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 19, diz: não, vai lá para os teus, da tua família, e mostra o que Deus fez por ti, como ele tem misericórdia de ti. E ele entendeu, e assim cumpriu o pedido de Jesus. E a Bíblia fala que ele saiu pregando, anunciando para os seus o que Jesus tinha feito por ele. E diz lá na frente, segundo a história, que muitos daquela cidade, da sua família, se converteram através do gadareno, por causa de quê? Do seu testemunho. Porque ele falou o que Jesus fez na vida dele. E as pessoas observaram a mudança de Deus. Então, pregar o evangelho começa dentro da nossa casa. A nossa família, o nosso lar, é um local propício de ganharmos almas para Jesus, de levar o evangelho de Cristo. Terceiro lugar, em todos os lugares. O convite da salvação destina-se a todas as pessoas, em todos os lugares, independente de cor, credo, religião, raça, cultura e posição social. Em todo lugar devemos pregar o evangelho. Paulo dá uma instrução para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz: pregues em tempo e fora de tempo. Então, qualquer lugar, qualquer oportunidade, você pode falar do evangelho de Cristo. Seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no supermercado. Aonde você estiver, você perceber a oportunidade, pregue o evangelho, fale de Jesus. Ganhe almas para Cristo. Tá bom? Então você pode ganhar almas, pregar o evangelho em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aleluia. Vamos entrar agora no terceiro tópico. Vamos falar dos requisitos necessários para evangelizar. Quais são os requisitos necessários
para o evangelizador ter êxito na sua evangelização. Isso é muito importante. Primeiro ponto, ler e estudar a Bíblia diariamente. É preciso que os crentes que desejam ganhar almas para Cristo estudem sistemática, metódica e perseverantemente a Bíblia. Aquilo que é eloquência, o argumento, é a persuasão humana não pode fazer. A palavra de Deus faz quando apresentado sobre a unção do Espírito Santo. Então, o primeiro requisito é ler e estudar a Bíblia diariamente. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo ele dá um conselho para Timóteo. Ele diz assim: procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro do que não tendo que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, temos que nos apresentar como obreiro aprovado, que não tendo que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, que seja um bom conhecedor da Bíblia. Porque como é que você vai pregar o evangelho se você não lê a Bíblia? Se você não conhece a Bíblia? Então, teu evangelismo não vai ter êxito. E também pode acontecer, quando você for falar de Cristo, do evangelho, alguém que você esteja evangelizando possa te confrontar, te contradizer. Às vezes as pessoas usam até palavras distorcidas. E se você não conhecer o evangelho, você pode até ser envergonhado. Você pode ficar até sem palavras para contradizer algum argumento distorcido. Então, por isso que é indispensável para um bom evangelizador, para a pessoa ter êxito na evangelização, ser um estudioso da palavra de Deus. Segundo requisito, ter ardente amor pelas almas. O evangelismo na igreja primitiva era caracterizado pelo esforço constante dos crentes no cumprimento do ID de Jesus. Nem as proibições, nem as prisões, nem as ameaças de morte puderam deter aqueles irmãos que, inflamados pelo poder de Deus e pelo amor às almas perdidas, e nada tiveram suas vidas por preciosas, contanto que pudessem cumprir com alegria a sublime missão que lhe fora dado pelo Mestre. Segundo requisito, tem que ter amor ardente pelas almas. Os apóstolos pregaram o evangelho, cumpriram sua missão juntamente com a igreja primitiva. Nem as prisões, nem as proibições, nem as perseguições medonhas, ao ponto de todos, exceto João, ser morto, por causa da pregação do evangelho. João foi o único que não morreu de velhice, mas os demais todos foram mortos por causa da pregação do evangelho. Mas isso não intimidaram, eles pregaram o evangelho. Muitos irmãos perderam suas vidas, mas não deixaram de pregar o evangelho. Por causa de quê? Pelo amor que eles tinham pelos perdidos, pelas almas. Então, se você não tem amor pelas almas, como é que você vai falar de Jesus? Uma certa vez, uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 35 ao 39, Jesus estava pregando o Evangelho e tinha uma grande multidão. E a Bíblia relata que Jesus olhou e viu como se fossem ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia relata que Jesus teve uma grande compaixão por elas. E decanta lá basube calabadai. Orianda lá basube calabasuca. E decanta lá basube calabadai. Jesus teve compaixão pelas almas e disse: olha, na verdade a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então Jesus ele teve compaixão das almas, dos perdidos. E assim também esse sentimento tem que estar na nossa vida. Por que eu tenho que pregar o evangelho? Qual o requisito necessário para pregar o evangelho? É ter amor pelas almas, amor pelos perdidos. Porque a Bíblia relata que a vontade de Deus é que nenhum se perca. A Bíblia relata que o inferno não foi preparado para o ser humano, mas foi para o diabo e seus anjos. Mas nós sabemos que todo aquele que partir sem Jesus, ele vai para esse lugar. Então nós precisamos ter amor pelas almas, pelos perdidos, e falar de Jesus para que eles possam se converter a Cristo e que haja perdão e salvação para as suas vidas. Terceiro requisito, ter uma vida santa para Deus. Tem que ter uma vida santa. Se estivermos em pecado, se não estivermos em comunhão com Deus, se estivermos
nos descuidando da leitura da Bíblia, da oração, altamente teremos o coração de pedra e o nosso trabalho não frutificará. Então tem que ter uma vida santa, tem que ter testemunho. Porque como é que eu vou falar de Jesus se as pessoas não veem Jesus na minha vida? Se eu não tenho moral, se eu não tenho testemunho? Né? As pessoas não vão aceitar a minha pregação. Vão dizer assim, olha, mas é tu é crente? Se for para ser crente como tu, eu prefiro não ser. Então tem que ter um testemunho. Que não o testemunho do profeta Eliseu, né? Que a sunamita, ela não falou com o profeta, mas só observando a vida dele, ela chegou a uma conclusão e disse, olha, todo dia que passa aqui por nós, aquele homem que passa, ele é um santo homem de Deus. O testemunho do profeta fez com que a sunamita percebesse que ele era um homem de Deus. E qual é o teu testemunho? Que testemunho você tem dado onde você vive? Isso é importante. Temos que ter um bom testemunho para ganharmos almas, para que a nossa pregação ela seja recebida. As pessoas venham levar a sério a nossa pregação. Às vezes não precisa nem pregar, só o nosso testemunho de vida já fala alto. Só as pessoas observando o nosso procedimento, o nosso andar, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Muitos já são convencidos por isso. Né? Então, o nosso testemunho ele é indispensável para termos êxito na pregação do Evangelho. Tá bom? Glória a Deus. Vocês entenderam muito bem a lição de hoje? Não foi boa? Proveitosa? Aleluia. Agora vamos entrar nas perguntas, tá? Vamos aqui, as 5 perguntas da lição de hoje. Primeira pergunta. De acordo com o estudo desta lição, o que é evangelismo? O que é evangelismo? Falamos lá no início, né? Segunda pergunta. Por que devemos evangelizar? Por que devemos evangelizar? Está também lá no primeiro tópico a resposta. Terceiro ponto. O que a Bíblia recomenda a respeito de pregar a palavra de Deus? Em que momento devemos pregar a palavra de Deus? Quarta pergunta. Qual o principal requisito necessário à evangelização destacada nesta lição? Nós acabamos de estudar, né? Quinta e última pergunta. Quem é que dá direção e capacita o crente para a obra da evangelização? Quem é que capacita? Quem é que dá direção para o crente a fazer esse trabalho? Tá bom? Então, muito obrigado por você que assistiu esta lição. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, na próxima aula vamos já estar iniciando o segundo módulo. Tá bom? E com certeza vai ser bênção também. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Tchau!